Fala trader, seja muito bem-vindo, Herbert aqui falando, e hoje nós vamos bater um papo sobre mercados financeiros, um bate-papo mais descontraído. Hoje nós vamos bater um papo aí mais técnico operacional. Normalmente eu costumo falar de conceitos aí fundamentais de mercado, conceitos de análise econômica, de como os mercados aí são afetados de forma externa, e o preço e a análise de preço de mercado normalmente é o último fator, onde eu particularmente, dentro da metodologia a qual eu utilizo, é o último fator de análise. Mas hoje nós vamos falar de um conceito muito difundido no meio profissional, no meio institucional, que é a análise de sessões de mercado. É um assunto extremamente técnico, mas extremamente poderoso e fundamental nas suas análises, pois ele se trata basicamente de mapeamento de mercado. Traders profissionais, traders institucionais utilizam da análise de sessões de mercado principalmente para poder enxergar quais são os pontos de interesse de negociação que o preço realizou dentro de um determinado período, seja ele de forma temporal ou dentro de um horário de negociação. As sessões de mercados ela está dividida ou em tempo, mês, semana, dia, ou ela está dividida em horário de negociação. Nós temos 3 principais horários de negociação, fruto aí da negociação entre as bolsas ao redor do mundo, que é o horário da sessão asiática, sessão europeia e sessão americana. E hoje nós vamos falar qual a importância desse conhecimento, qual a importância desse mapeamento na sua negociação e o porquê você deve desenvolver essa leitura para poder ter uma melhor assertividade na hora de fazer o mapeamento de mercado para encontrar pontos de interesse de negociação que certamente vão gerar oportunidades aí de trades dentro do mercado. Bom, nós estamos aqui na tela com o ouro, né, o ativo ouro, um dos ativos mais negociados no mundo. E particularmente é um dos meus xodós, aí faz parte da minha carteira de especulação dentro dos mercados financeiros. A análise a qual nós vamos trabalhar aqui hoje, ela é mais voltada para uma especulação de um day trade, até mesmo de um swing trade, e ela tem foco exclusivo em especulação, ok? Quando a gente fala aí desse conceito, ela pode ser trabalhada também no que diz respeito aí a investimento, a um position trade, mas hoje nós vamos falar aí de um fluxo de negociação na transição de uma liquidez, na transição de uma sessão para outra, seja ela semanal, seja ela diária, seja ela até mesmo de horário, né, da sessão europeia para a sessão de Londres para a sessão asiática e assim por diante. Bom, observemos que na tela nós temos aí um gráfico com praticamente nenhuma marcação. E note que, como é difícil a gente consegue ver nitidamente que o mercado, dentro desse período que a gente está aqui no gráfico de 1 hora, nós temos um mercado formando uma estrutura, né, de baixa. É visível, é nítido. Mas a gente, para quem está no mercado financeiro, sabe que enxergar isso não significa necessariamente que você vai ter clareza de quais são os pontos exatos de entrada. A maioria que vem para o mercado financeiro passa a utilizar as leituras básicas de topos e fundos, oferta e demanda e etc. Mas a análise com a visão que nós vamos trazer aqui, a análise de sessão de mercado, ela está muito ligada ao conceito de liquidez de mercado, no que diz respeito aí a fluxo de negociação. Então, quando a gente fala da análise de sessão de mercado, a gente compreende alguns fatores de importância de fluxo de negociação e de liquidez. Então, as principais informações que a gente vai trazer, né, quando a gente faz essa leitura, quais foram as regiões e os limites de mercado e os pontos que geraram controle no mercado. Analisar a sessão de mercado ela é fundamental para você encontrar tanto regiões de concentração de negociação, para você encontrar limites de mercado, e o mais importante, você encontrar regiões que tiveram controle. Então, isso faz muita diferença, porque quando você está fazendo um day trade, um fluxo de negociação, saber aonde estão esses pontos é determinante, tanto para a sua entrada quanto para a sua saída de negociação. Pois o fluxo de negociação do mercado, principalmente institucional, ela sempre vai girar dentro dessas áreas. Tanto que o mercado lá fora trata esse assunto da análise de sessão de mercado como uma das principais formas de você analisar trade location. Porque é por meio da análise de sessões de mercado que você consegue fazer um mapeamento de volume, por exemplo. Para quem utiliza o indicador Market Profile, sabe da importância que a análise das sessões de mercados é fundamental para compreender o volume, o perfil de volume de negociação.
analisar somente o Market Profile por si só, ele vai te dar uma visão de concentrações de volume e pontos de controle, porém, na ausência da análise de contexto de sessão, você não vai ter a visão de limites de mercado clara, você não vai ter a análise correta de pontos de controle que diz respeito a preço, né? E o porquê que aquele volume aconteceu naquela região. Então você fica com uma informação mais vaga, mas quando você analisa sessões de mercado, você tem clareza de preço, aonde aconteceu aquele fluxo de negociação e o porquê aconteceu. Porque ou você está numa região extrema de mercado, ou você está numa máxima de uma sessão importante, sessão de Londres, Estados Unidos, ou o mercado está rompendo uma liquidez da sessão asiática, ou o mercado está rompendo outras liquidez de uma sessão importante, né? Máxima, mínima. Então é exatamente esse conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje para que você possa ter maior clareza na hora de fazer as suas negociações e encontrar os pontos que vão ser determinantes para o seu fluxo de negociação. Observe que nesse gráfico exatamente, eu fiz um mapeamento de duas linhas verticais e ela me deu uma informação interessante. Ela me deu um range que foi negociado durante um longo período, que começou ali no dia 2 e foi até o dia 9, que refere-se ao fluxo de negociação da semana passada. Então, a partir do momento que eu simplesmente mapeei o início da semana e o fim da semana, eu tenho nitidamente dois pontos importantes, que são a máxima e a mínima da semana. A partir desse momento, eu tenho clareza do range de negociação que aconteceu naquela semana. Então, esses dois limites de mercado, eles serão determinantes para análise futura e para análise corrente do mercado. Ou seja, eu consigo limitar quais são os extremos, quais são os centros de negociação, ou seja, o ponto de equilíbrio. Observe, nós vamos falar isso mais à frente, mas observe que no momento que eu coloco, por exemplo, um preço médio de negociação, observe que o preço médio de negociação da semana passada, ele se encontrou exatamente no centro do range da semana passada, onde aconteceu o maior fluxo de negociação e o maior ponto de controle. Então, quando a gente consegue fazer o mapeamento da sessão de mercado, ele vai dar para a gente informações extremamente importantes para que a gente consiga ter uma visão clara de onde que está acontecendo o fluxo de negociação. Note agora que ao mapear simplesmente a máxima e a mínima, nós temos outras informações importantes. Sempre quando a gente for fazer mapeamento de sessão, a gente vai mapear 4 pontos importantes: abertura, máxima, mínima e fechamento. Nós temos a abertura da semana passada, nesse exemplo, né? A gente consegue ver, nós temos aqui a abertura, a gente pode ver nitidamente a abertura nesse ponto, que foi um ponto interessante. Observe que em cima da abertura nós temos aí uma região de bastante fluxo de negociação. Se a gente prestar atenção, na abertura da semana passada foi um ponto que teve controle. Interessante. E nós temos também outro ponto interessante, que é o fechamento. O fechamento do mercado, ele deu outra referência para a gente de fluxo de negociação. Ou seja, ele vai dar para a gente aí uma análise importante. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui para cá. Observe, nós temos aí o fechamento de mercado. Observe que nós temos aí o fechamento, que são os principais pontos aí que foi de negociação do mercado. E a partir desse ponto a gente consegue visualizar nitidamente, de acordo com esses principais pontos, como que o preço se comportou no decorrer da semana, né? Onde aconteceu o maior fluxo de negociação, o maior controle. O mercado passou, depois que ele faz essa tentativa de rompimento aqui do preço de abertura, né, ele realiza a máxima, sofre uma absorção. A partir desse momento ele tem muita dificuldade de voltar para cima do preço de abertura da semana, indicando que aqui existe um ponto de controle muito forte, né? Se a gente fizesse um mapeamento aqui de volume, a gente ia ver que aqui o ponto de liquidez, de fluxo de negociação é intenso, né, que faz com que os mercados... E observe que por várias vezes o mercado defende com muita volatilidade esse ponto, porque, ou seja, tem defesa profissional, tem atividade institucional nesse ponto. A gente passa a perceber isso. Note que nesse ponto aqui que teve esse pequeno range, no último dia de negociação da semana, teve ali uma indução de mercado, criando liquidez acima desse controle,
e a hora que o mercado tenta romper novamente, institucional defende essa região, criando esse volume direcional de mercado. Então, agora a gente vai analisar como que o mercado se comporta dentro dessa visão. Nós fizemos o mapeamento da semana. A primeira coisa que a gente faz, eu particularmente, eu sempre mapeio semana passada e da transição dessa semana passada para a semana corrente de negociação. Então nós temos aqui a semana passada e agora a gente vai analisar a semana presente e como que foi essa transição de negociação para a semana presente. Normalmente eu também analiso como que é esse fluxo de negociação dentro da semana, né, para que a gente possa compreender como que foi a dinâmica do fluxo de negociação, mas a gente vai partir do último dia da semana, da sexta-feira, para dentro da semana agora, que foi segunda, terça, quarta e agora quinta-feira. E a gente vai analisar como que dá o decorrer do fluxo de negociação entre as sessões de acordo com a semana. Então a gente analisa sempre a primeira semana, a gente faz o mapeamento da semana, da sessão da semana passada, para a semana corrente, depois a gente faz o mapeamento das sessões no que diz respeito às sessões diárias, né? Ou seja, a transição de liquidez de um dia para o outro. Então, eu vou fazer um mapeamento aqui das sessões do dia, nós temos aí segunda-feira e assim por diante. É muito importante você ter esse mapeamento, porque a gente vai conseguir ver nitidamente qual foi o comportamento do mercado na transição de um dia para o outro, ou seja, da abertura, máxima, mínima, como que foi o fechamento, aonde que o mercado foi buscar. Quando você tem essa visão, você tem uma visão clara de trade location, como que o preço se comportou no mercado, por que ele foi naquela região, porque era um limite de mercado, era um extremo de mercado, zona de muita liquidez. Então, dependendo do contexto, do fluxo de negociação, você já consegue ter uma visão clara de qual vai ser o provável comportamento do mercado. Lembrando que a gente está falando de um contexto técnico, porém, se você compreende a análise aí de contextos fundamentais, econômicos, ou análise de sentimentos do mercado, como é tratado aqui dentro da nossa metodologia, você já vai ter clareza de informação de qual vai ser a provável tendência. E quando você faz o mapeamento da seção de mercado, você vai ter clareza de quais serão as regiões técnicas que o mercado vai buscar antes de seguir uma tendência de acordo com o contexto que você está analisando. Então isso facilita muito a sua tomada de decisão. Vamos dar uma olhada agora no que aconteceu na transição de liquidez da sessão diária, ou seja, de um dia para o outro de negociação, partindo ali da sexta-feira. Observe que na sexta-feira nós tivemos ali um contexto muito interessante. O mercado ele cria ali uma liquidez, observe que nós temos dois pontos extremos, né? Sessão asiática, máxima do dia, mínima do dia. O princípio é o mesmo, né? Então a gente vai pegar aqui, vai fazer o mapeamento. Observe, temos aqui a máxima. O mercado nem consegue buscar a máxima do dia. Nós temos aqui a mínima de sexta-feira. Tá? Eu particularmente gosto muito de fazer esse mapeamento. Observe que nós temos aqui a máxima de domingo e a gente teve ali uma formação extremamente interessante de indução, ou seja, muita liquidez. O mercado formou liquidez acima desse ponto. O mercado de sessão asiática testa, nós vamos falar já de horário de negociação, sessão asiática, Londres, Estados Unidos, mas sessão asiática ela testa a máxima de domingo. O mercado volta a cair porque o fluxo controle é dominante na venda do fechamento da sexta-feira. O mercado volta a testar ali a máxima e entra fluxo vendedor. Esse movimento com o rompimento da estrutura e principalmente da liquidez ali da mínima, se a gente fazer a marcação, é muito importante a gente ter esse contexto aqui, ó, a mínima de sexta, né? Vamos diminuir um pouco o tamanho dessa letra. Nós temos aqui a mínima de sexta-feira, né? E é um ponto também importantíssimo. Vamos deixar aqui cor laranja. Então nós temos aí um ponto importantíssimo de liquidez, porque é a mínima da sexta-feira, né? Nós temos aí, né, a liquidez. Nós temos liquidez aqui abaixo, tá? Então observe que acima desse ponto aqui criou uma liquidez na sessão de domingo, o mercado não rompe, tem indução aqui, ou seja,
existe liquidez disponível aqui em cima. Existe liquidez de mercado, porque sempre quando o mercado ele cria, né, uma zona, um limite de mercado muito definido, naturalmente ali ordens pendentes são posicionadas, ordens de stop de compra, stop de venda. Isso no book ele fica ali como liquidez de mercado, na profundidade do book. Acima de todo topo, acima de todo fundo, existe liquidez de mercado em formas de ordens pendentes. E quanto mais nítido é esse nível, quanto mais visível é esse nível, com muitos toques, como esse exemplo, 1, 2, ou seja, acima de 2 toques, a gente já consegue ter uma formação de liquidez muito grande acima desse topo. E é uma região que a gente chama de indução, que tende a atrair o preço. Observe que o mercado, quando ele faz esse rompimento ali na segunda-feira, indicando queda, o mercado realiza lucro dessa operação e observe que na transição de liquidez de um dia para o outro, o mercado ele vai buscar exatamente na cima da máxima de segunda-feira, né, porque a partir do momento do dia seguinte ele se tornou máxima da segunda-feira, e aqui o que ele faz? Ele simplesmente captura, né, ele captura a liquidez que estava acima dessa região, o que serve ali como fluxo de negociação para empurrar o preço com muita violência. E abaixo desse ponto, a gente sabe que era a mínima da semana passada, essa região aqui dessa forte preço de 2015 ali, era a mínima da semana passada, a mínima de segunda-feira. Então essa região tem muita liquidez aqui embaixo. Então observe que quando o preço rompe, ele rompe com muita força. Então nós criamos um nível aí interessante de negociação agora, e a gente assim segue, né, para os dias seguintes de negociação. Nós temos aí a marcação, vamos fazer a marcação da máxima, né? Fazer a marcação da máxima, da mínima aí tanto de segunda-feira, né? Segunda, terça, temos a mínima de terça-feira, mínima de máxima e mínima de quarta-feira. Para a gente é onde está não só a formação da estrutura do preço de mercado entre topos e fundos, mas principalmente onde está a liquidez da sessão do dia, né? Então isso é muito importante para a gente poder analisar dentro do mercado, para poder conseguir compreender aonde vai acontecer essas viradas, esses fluxos de negociação dentro do mercado. Agora, a gente fez um mapeamento de sessão de forma temporal. Vamos analisar agora qual foi o comportamento de mercado na transição de liquidez entre as sessões. Então a gente vai descer um pouquinho mais para a gente poder fazer o mapeamento, para você ver como que muda o jogo, né, de análise quando você tem essa clareza de informação. Observe que aqui a gente tem, vamos voltar lá na sexta-feira, no dia 9, para a gente ver como que o mercado se comporta nessa microestrutura da transição de liquidez de uma sessão para outra, né? Porque isso é fundamental. Quando a gente tem essa análise de mercado, a gente consegue ter clareza de informação aonde que o preço vai buscar. Para que isso aconteça, a gente precisa fazer um mapeamento agora, né, das aberturas das sessões principais. Nós temos aí da meia-noite, a gente pode colocar ali à meia-noite, né, aproximadamente. Nós temos aqui a meia-noite de segunda-feira. Sessão asiática, a gente começa ali por volta das 6. Isso. Nós temos aí 8 da noite, 6 da tarde. Então nós temos aqui essa sessão asiática. Europa. Abre ali aproximadamente 5 da manhã. Quando a gente está em horário de verão, abre um pouco antes, 4 da manhã. Atualmente está abrindo 4 da manhã. Então a gente vai marcar aqui 4 da manhã. E nós vamos colocar aqui também a abertura dos Estados Unidos, que está abrindo agora, né? A gente está abrindo um pouquinho às 10 da manhã. Opa. Perdão, a gente coloca aqui Europa 5 da manhã. E Estados Unidos a gente coloca ali às 10 da manhã. Estados Unidos, a principal bolsa dos Estados Unidos é o Chicago Mercantile Exchange, a CME, que abre às 10h30. Mas a partir das 10 da manhã já começa a abrir as primeiras sessões da NYSE,
bolsas menores ali, mas o maior volume de negociação de futuros nos Estados Unidos é da CME, ok? Que abre às 10h30, que é onde acontece até esse fluxo de negociação. Observe que quando você faz o mapeamento da sessão, você consegue ver exatamente a diferença de volume de negociação, tá? Então, agora, preste muita atenção de como que é fundamental o mapeamento desse mercado, dessa forma, porque você consegue ter clareza dos pontos de fluxo de negociação dentro do mercado. Observe que nós temos aqui a máxima da seção asiática, depois, logo em seguida, a gente consegue ter a visão clara da máxima da seção europeia, antes da abertura dos Estados Unidos. Aqui acima da seção europeia a gente tem liquidez, né? Nós temos mínima da seção asiática, o que nos dá informação clara. E o mais importante, no rompimento da mínima da seção asiática, existe liquidez. O mercado ele tende a criar uma pressão. Quando no rompimento da seção asiática, que é o horário de menor volume de negociação, geralmente é o horário onde que se cria imbalance, ou seja, devido ao baixo fluxo de negociação, é muito mais fácil para traders institucionais deslocarem preço do que dentro de um horário, né, de alta liquidez, que é o caso de Londres, ali nos Estados Unidos. Então, a liquidez dos extremos de mercado da seção asiática ela é fundamental como combustível e barreira para o mercado. Você vai perceber na transição de liquidez de uma seção para outra como que a seção asiática ela é fundamental nesse processo. Vem aqui na seção europeia, ele rompe, né, a seção asiática, rompendo a liquidez. A primeira mínima de Londres é rompida, que tinha liquidez abaixo. Estados Unidos abre e gera um fluxo de negociação comprador muito intenso, capturando a liquidez de Londres e capturando a liquidez da seção asiática. Então, essa liquidez que estava aqui em cima, ela foi toda capturada. Então, e isso gera uma barreira para o mercado e criou o fluxo de negociação, né, vendedor que gerou, e o mercado não conseguiu voltar a subir novamente. Observe que no dia seguinte nós temos aí esse comportamento. A gente vai fazer o mesmo mapeamento que a gente fez ali. Vamos mapear agora na segunda-feira. Nós temos aí às 5 da manhã a mesma coisa, abertura de Londres, para a gente ter essa visão clara de como que está o mercado. Né, vamos colocar 5 da manhã na segunda-feira. Muito claro, azulzinho. Nós temos depois às 10 da manhã. Eu particularmente gosto muito de deixar mapeado ali a partir das 10 da manhã, não necessariamente 10h30, porque eu sei que 10h30 é o horário que entra o maior fluxo de negociação, tá? E observe que o conceito é o mesmo. Nós temos aí agora o mesmo comportamento do mercado, tá? Máxima da seção asiática, nós tivemos ali a Ásia, né? Observe o comportamento. A Ásia, temos aqui até um último pico, né? Liquidez acima da seção asiática. Ásia. Seção europeia, mínima da seção europeia. Mais uma vez, rompendo mínima da seção asiática. Esse rompimento da mínima da seção asiática cria um certo controle. Abre Estados Unidos, volta a buscar na tentativa de romper liquidez, não consegue. Aqui a gente cria o que a gente chama lá fora do pool de liquidez, né? Ou seja, uma liquidez intensa para o mercado. Normalmente quando dentro de uma sessão cria-se uma pool de liquidez dessa forma, ou seja, um topo duplo, um fundo duplo, essa liquidez normalmente ela vai ser liquidada ou na sessão asiática ou no dia seguinte, para dar continuidade à tendência. Porque os mercados traders institucionais tendem a criar esse comportamento, como de fato é isso que acontece. O mercado, depois que ele rompe a mínima do dia, como aqui tem muita liquidez, começa a entrar a realização de lucro e puxa o mercado para cima, né? Mas observe que ele cria um range, né? O mercado cria um range aqui, cria liquidez, indução para o mercado começar a vender aqui de novo, faz o falso rompimento, faz o que a gente chama de shakeout, né? Tem liquidez abaixo aqui, o mercado estopa quem está comprando, estopa quem está vendendo no centro, porque a liquidez principal é essa máxima e é essa mínima, e aqui é a liquidez interna dessa seção, da seção dos Estados Unidos,
Então nós temos aí o shakeout, o mercado rompe, estopa quem está comprando no meio do caminho, estopa quem está vendendo no meio do caminho, e o mercado vai buscar lá em cima. Vamos fazer novamente um mapeamento ali da sessão, né? Sessão da Europa, abertura da sessão europeia, 5 da manhã, para a gente fazer um mapeamento da sessão asiática, como a gente vem acompanhando. Faz o mapeamento ali da sessão dos Estados Unidos, às 10. A gente faz ali 10 horas. Observe que o princípio é o mesmo. Os Estados Unidos, lembre que Estados Unidos é o principal horário de negociação devido ao cruzamento da sessão de Londres com a sessão americana. E por causa disso, o volume de negociação ele é intenso, porque os principais bancos, as grandes instituições estão exatamente nesse horário de negociação. Então, esse horário de cruzamento da sessão entre Londres e Estados Unidos é o maior volume de negociação. Durante muito tempo, Londres dominava esse fluxo de negociação, principalmente em Forex, mas atualmente Londres vem perdendo esse ranking, né? Durante muito tempo, para vocês terem uma ideia, 30% do volume de negociação em Forex era proveniente de Londres somente. E hoje já não é mais esse volume, ele está sendo mais distribuído e os Estados Unidos, a seção americana, está tomando esse posto de maior fluxo de negociação. Então agora observe como que é interessante que o comportamento, nós temos aí a máxima da seção asiática, né? Mais uma vez, vamos fazer o mapeamento. Eu estou fazendo de forma bem didática, tá, pessoal? Para que você possa entender com clareza esse comportamento de mercado. Nós temos aqui a mínima da seção asiática. Nós vamos comentar já desse bloco. Observe que no rompimento do bloco da mínima, como tem liquidez abaixo e tem um cruzamento de liquidez entre a mínima da semana passada com a mínima aqui da sessão atual, e um pouco abaixo aqui já tem a mínima de... Aqui tem muita liquidez. Tem muita ordem pendurada aqui abaixo. Então gera esse impulsão. São zonas extremamente interessantes para se gerar um trade, né, de negociação, né, nesses momentos de rompimento, por exemplo. Fazer trade de rompimento no rompimento de extremos de mercado onde tem liquidez ali da sessão. Então isso é extremamente importante. Nós temos a sessão europeia. Observe que tem a máxima da sessão europeia. Observe que o mercado ele liquida a sessão asiática, captura liquidez. Tem a máxima do dia anterior, que observe que é a máxima ali da segunda-feira, né? Então o mercado tinha muita liquidez aqui. Na terça-feira o mercado faz esse rompimento. Aqui é a Europa, nós estamos na Europa, seção europeia. E assim que Estados Unidos abre, captura a liquidez da máxima da seção europeia, que a Ásia já foi liquidada e toda a liquidez que está ali do dia anterior já está sendo liquidada. E observe, entra aqui, né, um fluxo extremamente agressivo, e foi um cruzamento, né, de informação entre contexto técnico quanto ao contexto econômico, porque nesse dia aconteceu dados ali dos Estados Unidos em relação, né, aos dados de inflação, índice de preço ao consumidor, que foi positivo para o dólar, né? Então, ou seja, nós tivemos uma inflação, aumento de inflação no mercado, o que normalmente aumenta a demanda por dólares americanos. E mercados cotados em dólar tendem a se desvalorizar, porque dólar se fortalece, né, e ativos cotados em dólar tendem a cair. Então, quando aconteceu esse contexto, o mercado ele já estava esperando venda, entendeu? Se acontecesse um exemplo inverso, hipotético, vamos fazer uma análise agora. Nesse rompimento aqui, como tem muita liquidez aqui, e sai dados econômicos negativos para o dólar, né, o dólar vai se desvalorizar, essa liquidez, ao invés de servir de barreira, como aconteceu aqui, ela serviria de combustível. O mercado ia romper essa região e ia gerar uma volatilidade intensa até a máxima da semana passada. Por quê? Liquidez, ou ela vai servir de barreira, ou ela serve de combustível para o preço. É muito importante você ter esse conhecimento para você compreender. Então não é porque necessariamente uma região tem liquidez que o mercado vai reverter, porque ela pode servir como combustível e acelerar o preço, como aconteceu nessa região, na mínima da semana. Muita liquidez, uma liquidez semanal, muita ordem pesada. No rompimento, o mercado sente, se a gente colocar até um volume para poder estar analisando, né? Se a gente analisar volume, colocar o volume aqui para poder estar analisando, a gente vai ver que foi intenso o fluxo de negociação. Observe. E observe como que o saldo aqui de liquidez está negativo no rompimento. Ó. Observe que o mercado está rompendo e o saldo de fluxo de negociação está negativo.
não tem desequilíbrio a favor da compra, não tem demanda. O mercado rompe, aqui no rompimento, na reversão da máxima de Londres, aqui já era uma entrada de venda, né? Tinha uma ordem pendurada de venda aqui, eu venderia aqui. No rompimento dessa mínima também é outra venda, e o mercado aqui é outra venda por causa desse bloco, devido a esse embalo, assim, o bloco, mas isso é papo para outra aula, mas a gente vai conversando aqui. Então, observe que a análise desse contexto ela é fundamental para poder te trazer essa visão de mercado nítida do que está acontecendo, ok? Então, observe agora no dia seguinte, na quarta-feira, o mercado ficou consolidado devido a esse contexto aí de liquidez entre as sessões e a forte volatilidade após os dados de inflação dos Estados Unidos. E na quinta-feira, hoje, nós temos aí o mercado se recuperando para o ouro, né? O mercado se recuperando, gerando um fluxo comprador. Vamos analisar agora no intraday como que a transição de liquidez ela serve de referência, né, para esse fluxo de negociação acontecer no mercado. Se a gente faz um mapeamento aqui da seção europeia, a gente pode fazer um mapeamento da seção dos Estados Unidos. Lembrando, 10 da manhã. Mais uma vez, observe que o fluxo de negociação do mercado é um padrão que se repete de acordo com a liquidez entre as sessões. Então, a gente mapeia ali a máxima novamente, a gente vai encontrar o mesmo padrão de comportamento. Máxima da seção asiática, observe como que se comporta a máxima no rompimento de liquidez da seção asiática. Rompeu a liquidez, máxima de Londres, nós temos aí a máxima de Londres. Normalmente, prestem atenção, muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Seção asiática sempre vai servir como principal order block, vamos dizer assim, para quem conhece aí a leitura de Smart Money Concept, quem conhece a leitura de liquidez aí de mercado, de conceitos de análise de fluxo de ordens aí no mercado, seção asiática é um dos principais order blocks para poder, né, gerar fluxo de tendência no mercado. Se a gente fazer o mapeamento ali da seção asiática como um todo, é o principal order block do mercado, responsável aí observe, ele rompe, captura a liquidez da seção asiática e reverte. Então agora quando ele voltar a testar, essa área aqui ela vai servir como referência e assim por diante, né? A gente observa que esse comportamento agora extremamente importante. Nós temos aí quais são os principais pontos de interesse. Nós temos a liquidez abaixo da seção asiática e a máxima lá a mínima da semana passada que vai servir. Observe que tivemos uma indução. É muito provável o mercado vá romper essa zona de indução, tocar na mínima e aqui provavelmente criar uma reversão de movimento e vai buscar onde? Onde tem liquidez. E onde tem liquidez nesse momento é na mínima da seção asiática. Então ele vai gerar um fluxo de negociação intenso que vai forçar o preço a buscar lá a mínima da semana passada, né? E vai criar provavelmente traders profissionais, traders institucionais que estão posicionados ali, principalmente após os dados dos Estados Unidos de inflação, vão defender essa região, não vão deixar o preço subir, né? O mercado tende a fazer esse movimento, aqui tem liquidez, o mercado vai criar uma indução e vai reverter para buscar essa área onde tem a liquidez da seção asiática, ok? Então observe que essa área é o alvo principal do mercado. Todos esses pontos aqui, máxima, mínima, são zonas de liquidez interna. As áreas principais de negociação do mercado agora, o alvo profissional são essas, lembre-se que é sempre liquidez externa, são extremos de mercado que traders profissionais vão buscar. Lembre-se que seção asiática é o principal order block devido à baixa liquidez durante essa sessão
e muito fluxo de negociação fora das zonas dos extremos da sessão asiática, acima da máxima e da mínima da sessão asiática, tem muita liquidez pendente, né, de stop loss, porque o institucional ele estopa ali, pendura para estopar na abertura da sessão europeia, sempre vão estar estopando na abertura da transição da liquidez ou vão estar aumentando a sua posição. Então é muito importante para o trader profissional enxergar essas áreas. Então, e o que acontece no meio do caminho é o que a gente chama de liquidez interna. Então tudo que está acontecendo aqui nesse ponto aqui agora é liquidez interna para a próxima sessão, no caso aí para amanhã, sexta-feira. Durante da transição de quarta-feira para cá, a liquidez estava aqui embaixo, estava lá em cima, então a sessão asiática é o principal ponto de referência de bloco. Então aqui foi uma entrada, uma oportunidade de compra, né? O mercado criou liquidez, ele pode vir testar aqui novamente? Pode, porque nós temos aqui liquidez capturada, o mercado consolidando, né, criando zonas de liquidez, ele pode facilmente vir fazer um movimento aqui de tentativa de queda, voltar a subir e lá em cima depois voltar a cair novamente. Então depende muito do contexto, de como que vai estar a leitura do mercado. E observe como que é interessante analisar o mercado por sessões, porque você consegue ter clareza dos pontos de interesse, aonde está a liquidez, aonde está o interesse do mercado de negociação. Isso facilita muito a sua tomada de decisão. E lembre-se que quando a gente está falando aí principalmente da transição de liquidez entre sessões, sessão asiática é o principal order block do mercado. A Ásia sempre vai ter esse comportamento, criando o range, né? O range da sessão asiática. Europa faz o rompimento. Estados Unidos entra e cria a tendência. Então nós temos a Ásia, captura de liquidez, reverte e faz esse movimento. Né? Como aconteceu na segunda-feira, a gente tem nítido esse comportamento. Né? Se a gente voltar aqui atrás, a gente tem aqui a sessão asiática, Europa rompe, Estados Unidos cria a tendência. Agora, e o inverso também é proporcional. Nós temos, como aconteceu hoje, sessão asiática, range, Europa rompe, Estados Unidos testa o controle da sessão asiática e cria a tendência. Ou ela vai reverter. São esses dois cenários que o mercado cria. Range, né, sessão asiática, Londres rompe, Estados Unidos abre e reverte o movimento e faz esse comportamento. Ou Estados Unidos cria. Na continuação de tendência, a Ásia controle. Numa reversão, a Ásia vai ser o order block que vai ser rompido após a abertura da sessão asiática. Sempre essa leitura. O mercado, quando ele voltar a testar, essa área da sessão asiática vai servir como controle. Daí a Ásia vai criar a Ásia de novo, rompe Londres e reverte. E assim segue esse fluxo de negociação. Ok? Bom, eu espero que você tenha compreendido. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários, né, a sua dúvida. Será um prazer estar te ajudando aí. E é um prazer estar compartilhando conhecimento com vocês. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.